Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação, do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão, ao começar a primeira emissão deste mês de junho. E hoje uma emissão muito importante. Aliás, são todas importantes. Mas hoje vamos falar de segurança rodoviária. Eu vou começar por cumprimentar o João Almeida, nosso comentador residente. João, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tudo bem consigo? Tudo ótimo. Sei que hoje foi um esforço muito grande para estar aqui. Bastante. Muito obrigado por isso. Ora, é essa. E, fazemos por gosto e não Não, eu costumo dizer que nós fazemos função pública, não é? É. Estamos cá para isso. Nós é serviço público aquilo que estamos a fazer, não é? Exatamente. Infelizmente o Vítor ainda não chegou. O outro comentador, o Vítor Martins, está de viagem. Se ele puder juntar-se a nós aí durante a emissão, assim acontecerá. Esperemos que sim, que tenha boa viagem até Macedo de Cavaleiros, até porque as condições de circulação não estão fáceis, o tempo está muito mal, como sabem. E que venha devagarinho. E que venha devagar. Cuidado com os radares. E vou cumprimentar o nosso convidado, a quem eu mais uma vez agradeço a imensa disponibilidade sempre manifestada quando solicitado para estar aqui. O Sr. Capitão João Sousa, comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança. Sr. Capitão, mais uma vez, muito boa noite e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta emissão, para falarmos destes assuntos tão importantes que são os assuntos da segurança rodoviária. Boa noite, Eduardo. Mais uma vez, obrigado à Rádio Onda Livre ao convite que fez à Guarda Nacional Republicana e que, com todo o gosto, fazemos questão de estar aqui presente. Boa noite também para quem nos ouve lá em casa. Será para mim um prazer este momento que irei partilhar com vocês os dois, no sentido de fazer um serviço público, exatamente isso, no sentido de podermos contribuir de alguma forma para reduzir aquilo que são os números da sinistralidade rodoviária no nosso país. Muito bem. De facto, são assuntos da máxima importância, até porque os números não são nada simpáticos. E nunca são simpáticos quando envolvem seres humanos e, sobretudo, quando há mortos. No início desta semana, num canal de televisão nacional, falaram precisamente desta questão. Então, aquilo que foi dito na TVI, com fonte Diário de Notícias, em 2018, 2.589 condutores ficaram sem carta, sendo que 1.342 não cumpriram qualquer castigo. Isto é, nem apresentaram a carta, nem fizeram nenhuma ação de formação. E foram identificados também, em 2018, 9.529 condutores a conduzir sem a respectiva carta. De acordo com, isto é preocupante e já estamos a ver uma imagem, de acordo com o Correio da Manhã, os acidentes com fuga são mais de 1.000 por ano. E este número tem vindo em crescendo desde há 5 anos esta data. Temos um outro quadro que assim é elucidativo e que nós podemos ver aí, a comparação 2018-2019 da sinistralidade com fuga no nosso país. Sr. Capitão, o que é que isto lhe diz? Isto diz que, eu acho que já disse isto neste programa, mas a maior parte das pessoas conduz de uma forma irresponsável. A grande preocupação, e é isso que nós temos que começar a mudar daqui para a frente, é sempre o medo de ser autuado pela Guarda Nacional Republicana ou pela Polícia de Segurança Pública. E não tem uma condução segura, defensiva e responsável por sentir que é a forma mais correta de o fazer, no sentido de evitar que haja consequências gravosas para a pessoa condutora, para quem transporta na viatura e, essencialmente, também para quem circula nas nossas estradas, na qualidade também de condutores ou de peões. E enquanto não conseguimos mudar a mentalidade que todos aqueles conselhos que as forças de segurança, ou muitas vezes a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, procura transmitir aos condutores, aos peões, a todos aqueles que são os utentes das nossas vias, enquanto não tiverem noção que aquilo que são essas mensagens são importantes no sentido de evitar acidentes ou
quando eles não são possíveis de ser evitados, pelo menos as suas consequências sejam menos gravosas possíveis e apenas se modela os comportamentos a passos para evitar que sejam efetivamente autuadas com medo da infração pecuniária, não vamos conseguir que os números sejam efetivamente aqueles que seriam os mais favoráveis e que seriam no sentido de evitar o menor número de vítimas possíveis nas nossas estradas. O zero é sempre um número difícil de alcançar, mas muito próximo disso seria possível se a mentalidade e a cultura de quem pega na sua viatura para conduzir tivesse mais em conta isso que eu acabei de dizer e não tanto o medo de ser autuado pelas forças de segurança, porque, como eu costumo dizer, os 100 euros, os 150 euros são um mal menor comparado quando se tem um acidente e há vítimas, sejam elas apenas sobreviventes ou quando há efetivamente vítimas mortais, que aí não há dinheiro nenhum que pague e que faça regressar à vida normal essas pessoas. Há uma coisa que a mim me faz, de facto, muita confusão e que lamento profundamente que isso aconteça. Já que há tempos falámos aqui com o João a propósito dos jovens que tiram a carta. E eu, outro dia, por mera casualidade, eu ia no meu passeio e assisti a uma breve conversa. Um jovem sentado no carro com uma menina e um outro de fora a conversar com eles e estava a meter-se com o condutor, porque agora passava o tempo todo dentro do carro, porque não estava bem estacionado e não sei o quê. Ele diz assim: "Pá, isso não quer saber disso, eu já tenho a carta de condução." João, isto é uma realidade, não é? Infelizmente. Dizer, tem o título de condução e tudo quanto aprenderam esqueceram. Exatamente. Eu costumo dizer isto muitas vezes. O civismo na estrada e a prevenção rodoviária não é a escola de condução que consegue mentalizar uma pessoa que tem 16, 18, 20, 25 anos. Eu acho que isto vem do berço, não é? A partilha pelo espaço público, o comportamento responsável e pedagógico na estrada, isto vem do berço. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo. Se nós moramos num bairro, e vamos imaginar num bairro pacato, sem trânsito, que tem ao fundo da rua um stop. Se eu lá passar com o candidato nessa rua onde ele mora, numa aula prática, ele vai fazer o stop. A partir do momento que ele tem a carta de condução, ele nunca vai respeitar esse stop. E porquê? Não por não saber, mas sim porque passou anos da sua... enquanto foi criança, adolescente e jovem, a ver o pai, a mãe, o avô e a avó que passam ali, abrandam e vai disto. Não param. Ora, o que é uma vida de 18 anos comparado com um mês, ou um mês e meio, ou 2, enquanto eles andam a tirar a carta? Portanto, isto nasce no berço. A educação. Os pais, condutores, os tios, os avós, são muitas vezes responsáveis pelo não cumprimento de certas e determinadas regras. Porquê? Porque cria-se ali o tal hábito de não cumprir. Exatamente. Depois, o que dizia o comandante João Sousa é muito importante. Se eles souberem que a polícia está ali, eles vão cumpri-lo. Não pela sua segurança, mas sim pelo medo. Primeiro, são condutores em regime probatório. Eles sabem que só podem ou fazer uma muito grave, ou melhor, eles perdem a carta de condução com 2 graves ou uma muito grave, enquanto estão em regime probatório. Então aí eles têm muito medo. Mas se desconfiarem, se é um bairro pacato e se nunca lá passa a polícia, ou a GNR, eles não vão fazer esse toque pelo hábito que vem de trás. Isso é muito mau, lá está. Eu acho que, penso eu, de que a nova geração de condutores que vem aí, filhos dos que atualmente tiram a carta, se calhar vão ser melhores condutores se estes começarem a dar o exemplo. Claro. Mas, capitão, quando nós vimos há um bocado os números dos acidentes com fuga, como é que nós explicamos isto? O que é que leva o cidadão a fugir? Ausência de carta, ausência de seguro? Da experiência que eu tinha, já tive no meu âmbito profissional várias situações destas e agora mais desde que estou no destacamento de trânsito que lidamos diretamente com essas situações. Grande parte dos condutores é porque efetivamente estão em situação e têm noção e consciência que estão numa situação de infração, seja porque conduzem sob influência do álcool, muitas das vezes, outros porque não se encontram habilitados
outros por outras infrações que teriam, falta de seguro eventualmente, e colocam-se em fuga no sentido de saírem do local e não serem interceptados pelas forças de segurança, seja a Guarda Nacional Republicana ou a Polícia de Segurança Pública. Então colocam-se em fuga no sentido de não saber quem foi a pessoa. Outras porque sabendo que sendo um atropelamento gravoso e tendo consciência do ato que acabaram de cometer e tratando-se eventualmente de serem condenadas pelo crime de homicídio por negligência, colocam-se em fuga no sentido de não serem responsabilizadas pelo ato criminoso que acabaram de cometer. Outras acaba por ser uma mistura destas coisas que eu acabei de dizer, e também há o não saber como se comportar, não saber o que reagir e ter medo das consequências futuras daquele ato que acabaram de cometer, muitas vezes não de forma dolosa, como eu disse, negligente, e então colocam-se em fuga e só posteriormente, refletindo, se calhar muitas vezes falando com alguém que lhes consegue pôr algum tiro na cabeça, entregam-se voluntariamente junto da esquadra, do posto policial mais próximo, para assumir responsabilidade desse ato. Podemos dizer que no ato da ocorrência que o condutor entrou em choque e por isso fugiu? São poucos os casos. A maior parte dos casos têm plena consciência daquilo que acabaram de cometer, sabem que o cometeram de forma negligente, mas dolosa, porque tomaram comportamentos que levaram a que aquilo acontecesse, seja velocidade excessiva, seja condução sob influência do álcool, seja condução através do uso de meios não permitidos, como o telemóvel, que provoca uma distração enorme, e quando dão conta já acabaram por ter esse acidente, esse atropelamento, e colocam-se em fuga, ou outras situações, ou porque conduzem com veículos que sabem que não têm inspeção, que não têm seguro, arriscam, quando o acidente se dá, sabendo eles desse comportamento que tiveram e que proporcionou esse acidente, eles colocam-se imediatamente em fuga com medo, porque sabem que, havendo esse acidente, muitas das vezes um atropelamento, que as forças de segurança vão ser acionadas, vão ser chamadas ao local e que eles, perante esse comportamento, vão ser efetivamente responsabilizados. Eu tenho conhecimento de um caso de atropelamento e fuga em que o condutor se colocou em fuga, mas foi ele que participou do atropelamento da autoridade. Ou seja, aquilo deu-se muito próximo do posto da PSP de Mirandela. Foi o atropelamento a uma criança da etnia cigana, onde estava um grupo muito grande de pessoas dessa etnia, e após o atropelamento, conscientemente, o senhor não parou, porque sabia que se parava eles iam com ele vivo. E ele, mediante aquilo que testemunhou depois, ele nem teve culpa. A criança sai disparada atrás de um carro e ele não teve... Tanto é que não foi um atropelamento muito grave, porque a criança nem para o hospital foi. A criança vinha a correr e já bateu na lateral do carro. Sei que o senhor não parou, andou provavelmente nem 1 quilómetro, parou em frente ao posto da PSP, foi-se denunciar a ocorrência e veio ao local acompanhado das forças policiais. Portanto, este caso foi ponderado, não é? O senhor agiu de acordo para a sua segurança e sim, ele não foi penalizado por isso. Tanto é que foi ele que participou do atropelamento, porque não tinha havido chamada nenhuma até então. Também foi ato contínuo. Portanto, nem podemos aqui provavelmente chamar-lhe atropelamento e fuga. Exatamente. Certo? Depois aqui nessa questão da fuga também, e quando há vítimas, é importante no crime de omissão de auxílio, muitas vezes o condutor, apesar de não ficar no local, isso dá direito a uma infração, mas poderá não ser crime se ele tiver consciência e tiver noção no local que há pessoas que presenciaram o acidente e que vão prestar o socorro à vítima. Porque no Código Penal o condutor não tem, a não ser que tenha conhecimentos médicos e pudesse efetivamente fazer a diferença no local, se ele se assegurar que há pessoas no local que vão assegurar o socorro à vítima, será posto de parte o crime de omissão de auxílio. Exatamente. Capitão, aqui mas depois será responsável por uma contornação rodoviária.
Aqui, como é que estamos em termos de segurança rodoviária aqui na nossa região, no Distrito de Bragança? Olha, vou falar daquilo que são os nossos dados, que acho que tem algum interesse fazer esse balanço nesta altura do ano, de janeiro a maio, aquilo que é uma retrospectiva aqui do nosso Distrito de Bragança e também uma retrospectiva daquilo que é o espectro nacional, que não é muito diferente. Do modo geral, a nível distrital, mantivemos o número de acidentes, temos até 31 de maio mais 3 acidentes registados do que no ano transato, o que não é significativo. A nível nacional, por sinal, temos menos 111 acidentes registados, a falar números da Guarda Nacional Republicana. Apesar desta manutenção ou diminuição da sinistralidade rodoviária a nível de números de acidentes, temos em todos os parâmetros maior número de vítimas registadas, seja feridos leves, feridos graves, seja vítimas mortais, sendo que no Distrito de Bragança registramos 4 vítimas mortais no ano passado até maio e este ano mantém-se um número de 4 vítimas que infelizmente registramos até ao momento. A nível nacional, registaram-se já mais 12 vítimas mortais do que igual período do ano transato, registraram-se mais 117 feridos graves e mais 231 feridos leves a nível nacional. São números que a Guarda Nacional Republicana vai tentar inverter até ao final do ano. Tem sido feito um esforço acrescido no sentido de aumentar a fiscalização e a prevenção nas estradas, a presença nas estradas, no sentido de fazer com que os condutores moderem os seus e modelem os seus comportamentos no sentido de evitar esses mesmos acidentes. O que acontece, e é importante refletirmos sobre estes números, é que tanto a Guarda Nacional Republicana no Distrito de Bragança como a nível nacional aumentou significativamente o número de condutores fiscalizados em comparação a igual período do ano passado, aumentaram o número de infrações detectadas fruto do maior número de condutores fiscalizados. Contudo, como podemos ver por aquilo que eu acabei de dizer, o número de acidentes tem-se mantido com uma pequena redução a nível nacional, mas o número de vítimas, por sinal aumentou. Ou seja, é importante aquilo que eu disse, não é apenas conduzir com medo de ser fiscalizado e autuado, porque verificamos que as infrações são cada vez mais, tendo aumentado o número de condutores fiscalizados, mas as vítimas e os acidentes mantêm-se, ou seja, é preciso modelar o comportamento, mesmo sabendo que as forças de segurança não estão presentes, no sentido de evitar esses mesmos acidentes, e se eles ocorrerem, como eu disse, porque é impossível prevermos tudo e evitarmos tudo, mas se tivermos em conta esse tipo de comportamentos, certamente as consequências que vão resultar dos mesmos será muito menos gravosa. E ninguém tem dúvidas que circular numa estrada nacional cumprindo os limites de velocidade, e se eu tiver a infelicidade de me arrebentar um pneu ou de encontrar um obstáculo, uma pedra ou um qualquer outro obstáculo, vou ter uma maior capacidade e um maior tempo de reagir a esse mesmo obstáculo do que circular a 130, 140 ou mais velocidade, como muitas vezes registramos nas nossas estradas. Só para concluir, as infrações que continuamos a registrar mais e que, por serem aquelas que nós temos consciência, que aumentam a possibilidade de os acidentes ocorrerem, e se eles ocorrerem, as consequências vão ser mais gravosas, continuam a ser a condução sob influência de álcool e drogas, a condução em excesso de velocidade, a utilização do telemóvel, a condução de veículos que não foram sujeitos a inspeção periódica obrigatória continua a aumentar de ano para ano, condução de veículos sem seguro, que não aumentará o risco de acidente, mas no caso deles acontecerem, certamente a forma como eles vão ser resolvidos será certamente diferente. Aumenta o número de fugas. Aumenta o número de fugas, certamente. Depois, a condução de veículos que não têm condições de o fazer, em virtude dos seus pneumáticos, não irem de encontrar aquilo que está previsto. E a condução sem cinto de segurança, ou seja, são todos itens de fiscalização que têm vindo a aumentar e que nós, forças de segurança, temos consciência que são itens que aumentam a possibilidade dos acidentes ocorrerem e, no caso deles ocorrerem, vão aumentar certamente as consequências desses mesmos acidentes. Sr. Capitão, eu gostava de saber a sua opinião sobre o que eu vou dizer agora. É uma notícia que veio muito recentemente a público
cujo o título da notícia é "Vai deixar de superar o balão". Bom, isto integra-se numa campanha de implementação de medidas de segurança rodoviária pela Comunidade Europeia. E então, a partir de 2022, a polícia, e eu vou citar, vai deixar de pedir aos condutores para superar o balão, de forma a medir a taxa de álcool no sangue. Isto porque os veículos vão passar a ter um alcoolímetro incorporado com um imobilizador que impede que o carro arranque quando ultrapassados os limites legais estabelecidos para conduzir. Esta é apenas uma das medidas de segurança que a Comissão Europeia tem em vista e que serão obrigatórias de forma progressiva a partir de 2022. Isto citando o jornal espanhol El País. O objetivo destas políticas é prevenir os acidentes rodoviários, porque em 15 anos 25 mil pessoas perderam a vida nas estradas e 140 mil ficaram gravemente feridas. Bom, há aqui mais umas particularidades que já vamos falar a seguir. Como é que o Sr. Capitão encara esta medida? Olha, vou-lhe dar aquilo que é a minha opinião e apenas vale como a minha opinião. Acho que a medida em si é uma boa medida e certamente terá resultados se e quando as pessoas mudarem as suas mentalidades. Podemos, e nós ao longo dos anos temos verificado isso mesmo, são implementadas várias medidas no sentido de modelar comportamentos. Só que o ser humano e a cultura essencialmente latina têm uma particularidade, é que a partir do momento que conhece o sistema e se a mentalidade não tiver mudado, vai arranjar a forma de contornar o sistema de forma a que a sua mentalidade e a sua forma de atuar continue a ser a mesma. Ou seja, o veículo não é possível pô-lo a trabalhar se ele acusar uma taxa superior ao legalmente permitido. Se a pessoa não tiver consciência que o facto de conduzir sob influência de álcool acima do legalmente permitido é um comportamento que vai aumentar a possibilidade de ele ter um acidente e tiver noção que vale a pena correr esse risco, ele vai arranjar forma, certamente, de pôr o carro a trabalhar, mesmo tendo uma taxa superior ao legalmente permitida. Ou seja, o importante é, essencialmente, ter o meio de ele fazer um teste ele próprio e ver que não está em condições. Acho isso extremamente positivo. Se houver uma ferramenta que permita ao condutor, antes de iniciar a condução, olha, bebi 2 copos de vinho ao jantar, será que me sinto em condições? Nós também, ser humano, começamos a conhecer ao longo dos tempos e sabemos ter plena consciência dos sinais que o corpo nos dá, de saber se estamos em condições ou não. As pessoas é que arriscam e a maior parte dos condutores bebeu e diz-nos sempre que estão bem. Embora eles digam isso, mas depois sabem que os comportamentos que eles têm, nomeadamente a nível de equilíbrio, de capacidade de percepção, de tudo que vem do exterior, não é a mesma. Agora, se eles tiverem essa capacidade e essa ferramenta e depois souberem interpretá-la e olharem para o número e dizem, olha, parece-me que estou bem, mas aqui o número está-me a dizer que não está bem. E meter a chave novamente ao bolso, ou então chamar um táxi, ou dar a chave à esposa que não bebeu e continuar a viagem, acho que certamente vai ter grandes resultados e os números vão reduzir certamente. Se essa mentalidade, essa cultura não mudar, sinceramente acho que continuará a ser mais uma boa medida que não vai passar disso mesmo, de uma boa medida que não trouxe consequências. A mim o que me faz confusão nesta... Mas, como eu disse, é apenas a minha opinião. Aquilo que me faz confusão aqui é o seguinte, pronto, o alcoolímetro está ligado a um sistema de imobilização do carro e penso que os especialistas na matéria deverão fazer os testes necessários para que funcione efetivamente com os dados biométricos do condutor. Pronto, em princípio, quando o cidadão compra um carro, deverá fazer os testes biométricos e ficarão registados em memória. E, portanto, ele, ao entrar dentro do carro, o alcoolímetro detecta o vapor do álcool e já não aciona o carro. De outra maneira, não vejo como é que ele possa fazer. Mas se quiserem emprestar o carro a alguém? Mas será que só funciona com aquele condutor? Só poderá funcionar com um condutor, penso eu, isto estamos aqui a teorizar, com um condutor que não tenha taxa de alcoolemia.
Pronto, mas qualquer condutor poderá fazer o teste nessa viatura. A notícia não diz. Sim. Nós já falámos disto aqui, inclusivamente falámos, não sei se está recordado, João. Que era o Autolook e o... Não, falámos até de um estudo e de um exemplar que foi construído pela Nissan, em que o veículo detecta, através do suor das mãos, na manete da caixa de velocidades e no volante, se tem álcool no sangue. E sendo assim, o carro nem sequer pega. Pronto. Diga assim, João. Mas era o que dizia o comandante. Há formas informáticas de dar a volta ao sistema, não é? Há tantas. Nós conseguimos, hoje em dia, retirar um catalisador, um filtro de partículas do carro e enganar a centralina do carro. Sim. Exatamente a última notícia que deu na Exatamente. Cada vez são mais os veículos que retiram o filtro de partículas. Não é difícil enganar a centralina do automóvel. Não. Um bom especialista em informática e mecânica consegue fazê-lo facilmente. Que é o que diz o comandante. Também já falamos aqui e já teorizamos essa questão, que era o porquê de não haver, porque não é fácil em Portugal, encontrarmos um dispositivo alcoolímetro à venda. Porque eu entendo que muita boa gente compraria, nem que fossem descartáveis, compraria para ter na viatura e nesses parâmetros que o comandante falou, saímos à noite para a discoteca, bebi, não era para beber, mas bebi um copo a mais, deixa lá ver se posso conduzir. Eu sei que em 100% dos condutores há de haver alguns que não vão ligar a isso, mas nem que fossem 20% que cumprissem para com a sua integridade e moral, o seu sistema. Exatamente. Esses 20% já eram alguma coisa. E não existe essa possibilidade. Em Portugal não há venda alcoolímetro? Também não conheço. Sei que houve uma altura em que fazíamos umas operações, eram 100% de uso, que era nessas operações ainda na altura da proteção dos governos civis, em que eram distribuídos uns kits descartáveis, que não dizia a taxa de álcool efetiva no sangue, mas dizia se estava acima. Aquilo era através da cor, salvo erro, que a pessoa soprava, enchia uma forma de um balão e depois aparecia lá uma cor em que dizia se tinha álcool ou se não tinha, álcool, em quantidade superior. É curioso, porque eu recentemente fui à Itália de carro e a primeira coisa que fiz quando cheguei à Itália foi comprar um alcoolímetro, porque é obrigatório. Mas cá não existe essa possibilidade. Isso acho que sim, que seria uma ferramenta positiva no sentido de estar disponível e preventiva no sentido dos condutores antes do exercício da condução. Exatamente. Fazerem eles próprios o teste e saberem em que condições é que estavam. Porque nós sabemos, e os nossos ouvintes também sabem, que dependentemente da pessoa, se é do género, se é homem, se é mulher, da refeição que fez, do peso que tem, nós não podemos comparar dois condutores a beberem a mesma quantidade de álcool. Porque um pode acusar álcool e o outro não. Acusar a taxa mínima legal. Acusar e o outro não. E beberam rigorosamente a mesma coisa. Depende da composição física de cada um e do organismo, da maneira como reage e como processa, não é? O hábito de beber também. Agora, penso que isto era uma grande mais-valia para... Vamos ver. Agora, esta questão também diz, e nós já falamos isso em off, Eduardo, que todos os veículos, a partir de 2022, vão os seus fabricantes ser obrigados a introduzir o alcoolímetro na viatura. Não quero acreditar, nem assim pode ser, eu penso que isso não é para ser levado à letra, que as autoridades deixem de fazer o teste. Não, até porque temos carros matriculados anteriormente a 2022 que não vão ter. Não vão ter. Também até por causa do aferimento os nossos alcoolímetros são aferidos anualmente pelo IPQ, no sentido de termos a certeza que é um aparelho que emite resultados fiáveis e válidos. Exatamente. É que isto vai ser em várias fases. E eles dizem que a segunda fase, a partir de maio de 2024, para os novos modelos autorizados e em 2026 para todos os carros matriculados. Isto pressupõe, o que é que nós, que ilação é que tiramos daqui? Para todos os carros matriculados antes de 2022? Não acredito que tenha retroatividade. Deve ser para todos os carros matriculados a partir daquele dia. Que eu saiba, a lei não tem efeitos retroativos, não é? Exato. Algumas. Há outras que têm, mas isto faz-me lembrar, por exemplo, a obrigatoriedade dos cintos de segurança em todos os lugares da viatura.
veículos matriculados até 27 de maio. Nas nossas estradas, veículos que não têm, claro, não têm cintos de segurança. Todos os que foram matriculados antes do 27 de maio de 27 de março de 1990 poderão não ter. Não é? Claro. Aliás, havia eu lembro-me, e peço desculpa por falar aqui na marca, mas é inevitável, e passa a publicidade, havia umas Toyotas Dyna 150 que foram matriculadas antes, já em 1990, mas janeiro, fevereiro e março, que já pelo fabricante vinham com os cintos de segurança e que os proprietários, ao saberem da alteração da lei, retiraram os cintos. E ninguém lhes pode dizer nada. Foram matriculados antes do dia da entrada em vigor. Portanto, houve muita gente que lhes tirou para não os usar. E eu acho que fizeram mal. Pois claro que fizeram. E muito mal. Sabe porquê, Eduardo? Porque aqui, mais uma vez, estamos com medo aos agentes. Exatamente. Não o fazemos pela nossa segurança. Enquanto não mudarmos essa mentalidade, não vamos ao lado nenhum. Exatamente. Nós temos feito um esforço muito grande, as forças de segurança e a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e todos os agentes envolvidos, no sentido de, junto das escolas, junto dos mais novos, no sentido de trabalhar a montante para ter resultados a jusante, de trabalhar nas nossas crianças, no sentido de termos futuramente condutores mais responsáveis e com uma devia haver aulas cultura de iniciação ao Código da Estrada, de prevenção rodoviária. Aliás, a Câmara de Matosinhos celebrou um protocolo com o Automóvel Clube de Portugal aqui há uns anos e fizeram uma escola de condução na escola em Matosinhos, numa escola de Matosinhos, e eu acho isso extraordinário. E já que estamos a falar de crianças, nas vossas fiscalizações estão atentos às cadeiras das crianças? E aos sistemas de retenção? Como não poderia deixar de ser, é uma das nossas maiores preocupações. Fazemos várias ações junto dos estabelecimentos de ensino, tanto no sentido preventivo, muitas vezes no sentido de auxiliar os pais, porque tem muito aquela mentalidade de vamos ter... Hoje em dia, cada vez temos menos essa mentalidade, felizmente. Mas tínhamos muitos pais que tinham a cadeirinha porque era obrigatório. Mas depois esqueciam-se que é preciso ter a cadeirinha, mas sabê-la instalar e que saber colocar os cintos para se efetivamente houver um acidente, haver aquele sistema que foi montado com essa finalidade, ter efetivamente, cumprir a sua finalidade, que é salvaguardar a integridade física da criança. E muitas vezes as pessoas têm a cadeirinha por ter, porque não está devidamente instalada, não está adequada ao peso e à idade da criança, e o objetivo não é esse. É ter a cadeirinha para, efetivamente, salvaguardar a integridade física da criança, porque não tem a condição física de um adulto. E nós, nessas ações, procuramos ter a certeza que os pais ou quem acompanha as crianças sabe exatamente qual a cadeirinha que deve adequar à criança que transporta, como é que a deve instalar. E depois explicar também que, à medida que a criança vai crescendo, que deve saber fazer essa adaptação. João, aqui há tempos falávamos disto. Sim. E até levantou uma questão relacionada com esta matéria e alguma... como é que eu ia te explicar? Alguma hesitação por parte da autoridade em alguns casos concretos. Sim. Quer explicar aqui aos nossos espectadores? Quero. Os sistemas de segurança para crianças são obrigatórios. Ponto. Não há hipótese. Desde que a criança nasce, e isto é um fator muito importante que passa ao lado de muitos pais, até ao peso de 36 quilos. Só a partir dos 36 quilos é que o sistema de seguranças para crianças poderá e deverá desaparecer da viatura, porque se ele foi concebido com uma estrutura para salvaguardar o bem da criança até àquele peso máximo, se ele pesar 40 quilos, pode não corresponder com exatidão à necessidade que se requer. Agora, no caso de o sistema de segurança para crianças, nós temos, e o comandante sabe isso muito bem, sabe isso tão bem como eu, muitas dúvidas dos pais em relação aos 12 anos, não é? Porque a lei antiga dizia que a criança só pode circular no banco à frente ao lado do condutor
a partir dos 12, e se tivesse, isto é a lei antiga, mais de 1,5 m de altura. Hoje em dia, a legislação mudou, já há uns anos, e não se coloca em causa aos 12 anos, nem se coloca em causa 1,5 m de altura. Passou para 1,35 m. Agora, a questão é esta. A partir do momento que a criança tem mais de 36 quilos, e já houve casos que chegaram a ir ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, logo que, porque a legislação tem aqui um vazio, logo que ele tenha mais de 36 quilos, deixa de ser obrigatório o uso do sistema de segurança. Mas vamos pensar numa criança que seja, e permita uma expressão, uma bolinha. Ou seja, baixa, mas com peso. Ora, 1,35 m existe precisamente para que um cinto de segurança de 3 pontos de fixação não lhe passe no pescoço. Que iria ser pior emenda que o soneto. Então o Tribunal Europeu decidiu que nestes casos, e há jurisprudência que deve ser levada em atenção nestes casos, uma criança com mais de 36 quilos que circule no banco de trás de um automóvel deve usar o cinto de segurança do automóvel sem qualquer sistema de retenção, sendo certo que só vai usar o cinto de segurança preso com os 2 pontos de fixação que lhe passam na barriga, na cintura. Então, e o que é que faz ao outro? Passa por detrás das costas. Portanto, a criança fica só apoiada com o cinto na cintura. Primeiro ponto. Depois, existe alguma hesitação com alguns agentes da autoridade também na porta das escolas, e eu já ouvi ser alguns comentários, e daí as dúvidas de muitos pais, se pode ou não pode o filho circular à frente ao lado do condutor. Pode, desde que tenha mais de 1,35 m. Ponto. Porque a lei diz 12 anos ou, não diz ou uma coisa ou outra. 1,35 m. Tem que ter uma das duas. Logo que ultrapassa uma das duas situações, ele pode circular à frente, ao lado do condutor, com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com o motorista de táxi, sem fazer uso de nenhum sistema de retenção, fazendo uso do cinto de segurança. Eu já vi, eu já presenciei situações em que não aplicam absolutamente penalização nenhuma ao condutor, mas aqueles agentes que estão a fazer a escola segura dizerem, atenção à criança que não pode ir à frente. E a criança ter mais de 1,35 m, mas tem, por exemplo, 8, 9 anos. E é isso que causa alguma confusão. Portanto, não é a reunião das duas condições. É uma delas. Basta ter um dos. Exatamente. Sim. Ou 12 anos, ou 1,35 m. Porque há imensas crianças com 9, 10 anos, com 1,40 m ou 1,42 m, que podem legalmente transitar à frente ao lado do condutor. A cadeirinha, o sistema de retenção para crianças, temos 5 grupos, o 0, sendo certo que o 0 nunca se utiliza, que é a alcofa, nem é tão segura, mas isto é a minha humilde opinião e vale o que vale, mas temos o 0+, temos o 1, o 2 e o 3. Cada uma delas com pesos estipulados e pesos de transação que não é preciso andar com a balança todos os dias. Aliás, as forças policiais não vão pesar a criança. Parte-se bem do início que os pais é que devem estar atentos e é para benefício deles, claro. Não é? Mais uma vez, e aqui o comandante tem razão, as pessoas... Porquê? Porque os pais de hoje em dia são pessoas com 20, 30, 40 anos no máximo, que já são da nova geração, já têm alguma preocupação com a segurança dos filhos. E sim, eles cumprem. Agora, a grande dúvida está precisamente aí. E quando eles ultrapassam os 40 quilos? Os 36 quilos, peço perdão. Aí sim, deixam de usar, mas continuam no banco de trás. Se possível, com o cinto de segurança. Se não tiverem 1,35 m, então devem colocar a parte do peito nas costas, por trás dele. Muito bem. Por não explicar melhor. Aliás, deixem-me só dizer isto. Eu uma vez, eu tenho um filho de 8 anos, comandante, e na rotunda do Panorama estava uma patrulha da Brigada de Trânsito, da extinta Brigada de Trânsito, e muito bem posicionada, e eu passo com o pesado de mercadorias e trazia o meu filho.
trazia o meu filho com aquela base, que na altura, mas no banco do caminhão. E eles viram. E o miúdo trazia o cinto debaixo do braço, porque no pesado aquilo não tem regulador da altura. Não vinha com ele completamente atrás das costas, como diz a lei europeia, mas sim debaixo do braço, porque senão passava-lhe aqui. E então eles foram impecáveis. Arrancaram e eu percebi que eles arrancaram a olhar para mim e eu pensei, pronto, vão se meter comigo. Isto foi literal. Eu moro a cerca de 80 metros daquela rotunda. Eu avanço, eles vieram atrás de mim, eu ligo o pisca em frente à garagem para ir abrir o portão e meter o caminhão à garagem. E os seus agentes pararam ao meu lado e perguntaram-me assim: o miúdo vem com cinto, Sr. Contor? Eu abri a porta, encostei-me para trás. Vem sim, senhor. Ah, pronto, ok. É que vem com ele debaixo do braço. Eu, pois, se ele não viesse com ele por baixo do braço, passava-lhe em frente à cara. Ah, pronto, pronto. E eles viram o sistema de retenção. Pronto. Continuação de boa viagem. Impecáveis. Foi uma ação preventiva. Ele poderia mesmo vir sem cinto e sem sistema de retenção na altura. Mas não. Vinha com o sistema de retenção, vinha com o cinto de segurança. Eles também viram que o caminhão era de instrução, mal seria se viesse em transgressão. Mas isto para pôr aqui o ponto de que houve a preocupação dos agentes ao ver o miúdo a transitar num banco de um pesado com o vidro imediatamente a seguir, a preocupação de saber se ele ia ou não em segurança. Portanto, é de registar, porque eles não são os mauzões. Claro. A ação preventiva deles é muito importante. Apesar de muita percentagem dos nossos condutores achar que eles estão na estrada só para nos fazer mal. Infernizar a vida. O Vítor Martins, que infelizmente parece não vai poder estar connosco, tinha uma pergunta para si. Em relação a esta questão das cadeirinhas para crianças, no que diz respeito a autocarros de transporte de crianças. Bom, numa fiscalização, entram dentro do carro, do autocarro, tem cadeirinhas, não tem, está tudo conforme, não está conforme, no caso não está conforme, de quem é a responsabilidade? A pergunta dele é se é do proprietário, se é do condutor ou se é do vigilante. E como é que a autoridade procede? Se for transporte de crianças e que seja acompanhada por vigilante, a responsabilidade será do vigilante. Se não for um transporte escolar, será do condutor. Porque os menores não podem ser responsabilizados, até porque não têm... Exatamente. Não sei se respondi. Eu penso que sim. De qualquer maneira, quando o Vítor estiver comigo amanhã, eu vou-lhe dizer para ouvir, mas penso que sim, que é perfeitamente claro. Eu só acrescentaria aqui uma pequenina coisa. É também da responsabilidade do motorista, e é por isso que existe o guia, o responsável, até um número de 30 crianças. Se for acima de 30 crianças, são 2, ou se o autocarro tiver 2 pisos, é 1 para cada piso. O motorista tem o dever de, antes de arrancar, perguntar aos vigilantes se está tudo em condições para poder arrancar. Portanto, aqui o motorista descarta toda e qualquer responsabilidade sobre eles. Se eles disserem que sim, obviamente. Agora, vamos imaginar que eles dizem, não, há aqui um lugar que não tem, e o autocarro vai lotado, há aqui um lugar que não tem sistema de retenção para crianças. Aqui, a responsabilidade nem é do motorista, nem é do vigilante, é do proprietário, porque trata-se de características do veículo que não estão a ser cumpridas. Muito bem. Só para completar, e porque a legislação também não é tudo, acho que também é uma responsabilidade dos próprios pais, também assegurar-se que nesse tipo de transportes, quando possível e quando sabem que os seus filhos vão ser transportados, também se assegurar que quem vai fazer o transporte dos seus filhos tem efetivamente essa consciência e essa responsabilidade para... Estão reunidas as condições de segurança, não é? Se verificarem que não estão e se não conseguirem através de outra forma, é sempre importante alertar as forças de segurança para que haja uma fiscalização efetiva e que esse tipo de transportes não estejam a ser feitos nessas condições e sem reunir as condições de
Segurança. Muito bem. Daí o ser obrigatório, já agora, Eduardo, só mais uma pequenina coisa, o pictograma em todos os lugares de uso, aquele azulzinho pequenino, circular, de uso obrigatório do cinto de segurança. Porque isso desperta na criança a obrigatoriedade de cumprir, porque vê aquilo e pergunta, para que é isto? E é para o cinto de segurança. Olha, eu não tenho. Claro. Isto parece que não é nada, mas é uma chamada de atenção para a criança que, se não tiver o cinto ou o sistema de retenção, não se vai calar. Claro. Oh, professor, eu não tenho, não sei o quê. Não, Isso sabe, é uma ajuda. capitão, isto faz-me lembrar uma questão que nós aqui há tempos falámos aqui no programa, que é o papel das crianças na correção dos maus hábitos do pai ao volante, do pai ou da mãe. Claro. Isto porquê? Porque o ACP da Roménia criou um jogo para as crianças, para o seu tablet, que tem ligação de GPS. E está ligado automaticamente à condução que o pai está a fazer. Por Bluetooth. Por Bluetooth. Quer dizer, se o pai cometer uma infração, ele perde pontos no jogo. Portanto, ele vai alertar o pai que vais em excesso de velocidade, atenção que aqui tinhas que parar porque tens um stop ou tens que abrandar porque tens um sinal de cedência de prioridade. O jogo detecta as infrações. As infrações. E perde pontos. E perde pontos. Pensei que fosse o filho a clicar na infração que Não. o pai Não. comete e... Não. É mesmo a criança É a criança que chateia o pai. Ai, já perdi mais 4 pontos, então, vê lá. O que eu acho isto de facto espetacular. Sim. E, aliás, esse jogo foi premiado pela Comissão Europeia como uma das boas práticas, e de facto é, sem dúvida nenhuma. Educativas e preventivas. E preventivas. Eu estive muito recentemente em Bragança e fui tratar uns assuntos ao ACP e entrou um senhor com documentos, não sei para quê, também não é da minha responsabilidade nem interesse, e ele, a certa altura, questionou a funcionária do ACP a propósito do selo que tem que ter no carro, e que queria cortar os selos e tal, e havia para ali uma confusão, gerou-se para ali uma confusão, que eu limitei-me a ouvir, porque tenho que ter, porque não tenho que ter, porque já fui multado porque não ter, porque há quem já tenha sido multado porque só tem o do seguro, que lhe falta toda a inspeção, e eu limitei-me a dizer ao senhor, olha, eu aconselho amanhã a ouvir e a ver o programa Motores da Nossa Paixão da Rádio Onda Livre, que vai estar o Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito de Bragança nessa emissão e vai responder a essa questão. Sr. Capitão, quer fazer o favor de elucidar o nosso espectador ouvinte? Neste momento, os selos têm que estar opostos no vidro da viatura, apenas e só relativamente ao seguro de responsabilidade civil. Relativamente da inspeção periódica obrigatória, que antes era obrigatória, com a última alteração ao Decreto-Lei 144 de 2012, que ocorreu em 2017, deixou de haver infração, deixou de haver infração para a não oposição. Claro. Daí deixar de ser obrigatória que ela esteja oposta. Relativamente ao seguro, mantém-se a obrigação e para que quem está lá em casa fique mais elucidado de a responsabilidade de depois não ter seguro, ou seja, a pessoa que não tenha a vinheta nem tenha seguro, incorre numa coima de 500 euros. Será reduzida para metade se tratar de um veículo de 2 rodas. Depois, ter seguro, mas não ter a vinheta oposta, nem fazer no momento da fiscalização comprovativo que tem seguro através da carta verde, incorre numa contornação de 250 euros. Se não trouxer lá a vinheta, mas fizer comprovativo na ação de fiscalização através de carta verde, que efetivamente tem seguro, a coima reduz para metade e passa para 125 euros. Exatamente. 125 euros se não trouxer a vinheta, mas fizer comprovativo da carta verde. Nos veículos de 2 rodas também agem em conformidade com isso? Sim. Sendo certo que existe depois aqui um se. Nos veículos de 2 rodas, estamos a falar de motociclos e ciclomotores, o selo, e isto é verdade, inclusive até nos tratores agrícolas isto se verifica, como não tem para-brisas, estamos a falar de veículos sem cabine, claro. A erosão dos tempos desfaz o selo comprovativo do seguro. E mesmo assim, por norma, vocês autuam, não é? Uma questão é assim, o que está previsto na legislação é isto. Depois cada caso será um caso. Porque os motociclos, quando são lavados, repare, ou se tem a preocupação de ir buscar o selo e pôr um bocadinho de fita cola para não molhar o interior,
lavar e depois retirar a fita cola e voltar a meter o selo, ou então à primeira lavagem que vai à vida. Não é? Ou se apanhar chuva, vai à vida também. Sendo certo que temos que cumprir aquilo que está estipulado. Nós também não somos, como disse há pouco, os mesmos 7 papões. E 125 euros custam a dar a toda a gente e mudar comportamentos e educar, muitas vezes é mais importante e tem mais repercussões futuras do que a própria infração. E muitas das vezes, quando o condutor tem a carta verde de seguro com ele e esqueceu-se de remover o dístico e não o colocou no retrovisor, é mais educativo dizer ao senhor condutor, olha, antes de arrancar, vai fazer o favor, vai destacar da carta verde a sua vinheta e vai opô-la no seu vidro e depois, se o senhor arranque, e olha, só para que fique consciente disso, o facto de não ter ali a vinheta faz-o incorrer numa contraordenação de 125 euros. A pessoa sai dali sem os tais 125 euros, sai dali a cumprir aquilo que está previsto na legislação e sai com uma mentalidade futura e com o comportamento corrigido e acabou por não pôr a integridade física de ninguém. E acho que também é importante muitas vezes, quando é possível, termos esta postura didática e preventiva e fazer cessar, como é óbvio, no momento a infração, o comportamento infrator. Exato. Se bem que existe aqui, nesta legislação da obrigatoriedade do selo do seguro, no canto inferior direito do para-brisas, um vazio legal. Porque depois, nas sanções, e muito bem, como disse o comandante, isto nos veículos de 2 rodas reduz para metade. Mas há muitos veículos de 2 rodas que não têm o dita para-brisas. Algumas que têm, não é? Sim. Uma carnagenzinha. E existe aqui um vazio legal na lei que é recorrível e que está ganho, porque se não tiver essa carnagenzinha, normalmente, e eu digo isso muitas vezes, coloquem o selo na lateral, tem que estar visível do exterior. E as pessoas até brincam do exterior, mas a moto toda ela é exterior. É verdade. Mas lá está, eles na legislação não pensaram neles e depois na contraordenação, na pecuniária, já pensaram nos veículos de 2 rodas. Porque há muitos que não têm para-brisas. Entende-se por para-brisas um artefacto que esteja a parar a brisa que por norma seja transparente. Capitão, estamos a entrar no verão. Penso eu que o São Pedro nos vai deixar entrar no verão brevemente. Vamos chegar à altura de grande fluxo automóvel nas nossas estradas, um pouco por todo o país, e normalmente é uma altura sensível para quem anda na estrada. E é uma altura de muito trabalho para as forças de segurança, não só para a GNR como para a PSP. Qual é a sua antevisão para este ano? E que conselhos é que quer deixar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, a minha antevisão é que seja um verão e umas épocas festivas com uma sinistralidade rodoviária baixa e que as pessoas possam desfrutar efetivamente das suas férias e dos seus tempos de lazer sem ter amarguras pelo caminho. Os conselhos que posso deixar lá para casa para quem inicia grandes viagens, antes de mais, verifique as condições em que está o seu veículo, nomeadamente sistemas de travagem, sistemas de direção, os pneumáticos e todas as outras características que permitam que o veículo lhe dê e ofereça condições de segurança. Depois, antes de fazer grandes viagens, ter bom tempo de descanso para que possa iniciar a viagem completamente capaz de o fazer e que durante essa viagem, se for longa, vá fazendo pausas. E não estou a dizer isto por dizer e porque é aquilo que se mais costuma dizer. Não, é porque efetivamente são estes os conselhos e que na prática fazem toda a diferença, que evitam acidentes e evitam consequências gravosas. Façam pausas regulares, 2 horas e meia, evita que a fadiga se vá acumulando e que aqueles sintomas de sono que vão aparecendo. Depois, que evitem ou não tenham mesmo comportamentos distratores, nomeadamente a utilização de telemóveis, tablets, iPads, toda essa panóplia eletrónica com documentos ou com tudo o que seja o não focar-se na estrada. Depois que não conduza e ao mesmo tempo fazem gestão de bebidas alcoólicas e drogas, que muitas vezes estão associadas a festas de verão, a concertos, festivais
e que quem gosta de ter esse tipo de comportamentos, pelo menos não os tenha ao mesmo tempo que faz o exercício da condução, e que sejam pessoas conscientes e que façam sempre uma condução defensiva, que acho que é o mais importante. É fazer a condução defensiva, acho que engloba tudo isto, e acho que é dos princípios, e aqui o meu amigo João certamente terá essa opinião, é que é das coisas mais importantes que se pode ensinar numa escola de condução desde o início, desde o berço, desde que se pega no carro, é ter sempre uma condução defensiva, relativamente àquilo que podem ser os obstáculos e as surpresas que nos podem aparecer. Na preparação da viagem é também uma coisa que é preciso terem atenção, penso eu, que é a distribuição da carga no automóvel. Era um dos assuntos, um dos pontos que eu tinha importante, e ainda bem que complementa. O acondicionamento e disposição da carga é extremamente importante, não só na viagem, mas efetivamente para se houver um azar, que essa disposição da carga não possa depois causar consequências relativamente aos seus ocupantes. Muito bem. E que não transportem dentro do habitáculo coisas pesadas de fácil projeção em caso de travagem ou acidente. Claro. Muito bem. Que por lei é proibida, mas que muitas vezes se facilita. Muito bem. Ora bem, isto são 22 horas e 6 minutos e nós estamos na ponta final da emissão de hoje. A próxima emissão que estaria eventualmente prevista para dia 20, mas hoje o João, antes de iniciarmos a emissão, lembrou-me que dia 20 é feriado, que são as comunhões e tudo isso. E, portanto, a emissão vai ser no dia 27, portanto, 8 dias depois. Peço imensa desculpa, vamos fazer aqui uma semana mais de intervalo, mas os temas que para essa emissão, eu creio que vão ser muito do vosso agrado. Primeiro, vamos falar do modo roda livre. O seu carro tem, sabe que é um fator importante de poupança de combustível. Fique atento porque depois o Vítor vai-vos contar tudo sobre isso. Depois, vamos falar concessionários de automóvel. Como é que vão ser os futuros concessionários do ramo automóvel perante toda esta inovação tecnológica que nós estamos a assistir? As vendas diretas pelas fábricas, as vendas online, enfim, tudo isso vai condicionar seguramente a atividade de um concessionário automóvel. Vamos também procurar saber qual vai ser, ou qual será, ou qual é já, porque o futuro é hoje, o perfil do comercial de vendas de automóveis. Em que é que vai ter que mudar? E depois vamos também falar, e aqui é um bocado o choque do futuro, tão falado aqui há uns anos atrás por Alvin Toffler, a propósito das novas tecnologias. Como é que vai ser a oficina automóvel já? Amanhã, daqui a 8 dias, daqui a um mês, com tantos avanços tecnológicos. Será que estão preparadas? Será que há, de facto, mecânicos à altura destas transformações tecnológicas? João, isto não é fácil. Não é mesmo. Não é mesmo fácil, não é? É preciso pedalar muito. Aliás, há muitas oficinas neste momento que estão ultrapassadíssimas e que, por muito queiram fazer uma boa gestão dos seus clientes, não conseguem quando eles mudam a sua frota e têm carros com componentes elétricos que eles não têm maquinaria para assistência. Exatamente. Portanto, isto são os temas da próxima emissão. Como podem ver já, vai ser uma emissão muito intensa. Nós vamos procurar ter aqui connosco, para nos fazer companhia e falar da problemática dos concessionários, um concessionário automóvel. Portanto, até dia 27 este assunto vai ficar definitivamente fechado, para que possamos ter, de facto, aqui a voz de alguém que está no ramo automóvel e que nos pode dar informações úteis sobre como vão ser os concessionários do futuro. Se vão atuar sozinhos, se vão atuar em grupo, como é que isto vai ser. Eu, sinceramente, não tenho bem a certeza de qual vai ser o futuro, mas a minha maneira de ver as coisas não é fácil. Não vai ser nada fácil a vida dos concessionários de automóvel. Pois não. Não é? Sr. Capitão, tem alguma ideia do que vai ser isto no futuro? Aqui eu acho que coisa, eles vão perder serviço. Vão perder serviço. A questão da mobilidade autónoma, como é que vão interagir com isso? Quer dizer,
Fala-se que não vai haver seguros, mas tem que haver seguros, porque dentro dos carros automóveis há seres humanos, não é? No caso Mas de uma não há avaria. condutores. Mas não há condutores, mas há responsabilidade civil. Teremos cá Exato. para nos adaptar. Exato. Todas as Exato. grandes instituições vão prevalecendo no tempo com a capacidade de se adaptar aos novos Mas- tempos e às novas realidades. Mas eu sei, mas eu antevejo que tenham grandes problemas já a muito curto prazo, por causa do vazio legislativo, Pois é. O problema por tem. causa dos carros de condução semiautónoma. Já temos aí. Já temos aí. Tens lá fazer Fazer- esse tipo de Fazer esses gestão. testes. Há aqui já muita temos- Geralmente já. a evolução anda sempre à frente da legislação. A Legislação. legislação Pois é. vai procurando adaptar sempre a, e tem acontecido Sim, ao sim. longo dos tempos que novos veículos têm sido introduzidos no mercado e depois lembrei-me agora a sim. nível do espaço aéreo, os drones Exatamente. apareceram Sim. antes da legislação que foi agora Exatamente. cobrir por causa das consequências que traziam para a aviação. Sim, e agora já temos os carros voadores, não é? Pronto. Por isso, De maneira que... isto é um mundo aqui- sempre em mutação, em mutação, cada vez a mais, não é? tecnologia cada vez mais faz parte das nossas vidas. Temos de ter essa capacidade de Seguramente que adaptação. um dia destes teremos a oportunidade de falar sobre isto e teremos imenso gosto em tê-lo aqui connosco para falarmos, não da perspectiva da lei sobre isto, mas enquanto um responsável da autoridade que, de certa forma, tem que acompanhar a evolução dos tempos Claro. nesta área tão importante como é a área da mobilidade, não é? Bem, que hoje vamos ficar por aqui. Já sabem, dia 27 cá estaremos para mais uma emissão deste programa, Motores da Nossa Paixão. E na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao sabor do vento. Sr. Capitão, muito obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui. Aprendemos muito e os nossos espectadores e ouvintes ficaram com algumas respostas aqui a questões que levantaram. E já sabe, tudo aquilo que precisar de nós, iniciativas que queiram levar a efeito, de divulgar, contactem-nos, que nós teremos todo o gosto bem em fazer a sua divulgação e ajudar naquilo que for preciso. Da nossa Obrigado. parte, a disponibilidade é total. Obrigado eu pelo convite. Espero de alguma forma ter contribuído para que tenhamos nos próximos meses com uma sinistralidade rodoviária mais baixa e ter de alguma forma ajudado quem nos ouve lá em casa a ter um comportamento mais responsável nas nossas estradas. Eu espero bem que sim. João. Até daqui a 3 semanas, não é? Até amanhã, ou ao pequeno nós almoço, sim, seguramente, sim, mas nós com sim. os nossos ouvintes e espectadores daqui a 3 semanas, não é? Exatamente. Foi um gosto estar na vossa companhia. Hoje, Joana Ochoa na realização, um pouco constipada, mas creio que 2 a 3 semanas ela já estará a 100%. Continuação de muito boa noite, foi um gosto estar na vossa companhia. Até lá, fiquem bem, boa noite. Motores, a nossa paixão.